Vamos para Famema. Nós não sabemos o que vai cair. Entendeu o problema que ele está me fazendo? Vamos. Você sabe que desde que a live vazou, eu não confessei, porque quando você confessa, você tem que pedir perdão e falar que você se arrepende e você não quer pecar. E por enquanto eu ainda quero matar ele, então ainda não, eu não consigo confessar ainda. Eu ainda não me arrependo. Então se eu morrer hoje, você sabe para onde eu vou, né? Então, oremos. Crianças, o mundo estava esperando a Famema. Você pode até não ter feito, mas o Brasil esperava essa prova. Concordam que é sucessão? Concordam que a biodiversidade aumenta, a biomassa aumenta? Só uma pergunta, a produtividade primária bruta, PPB, aumenta ou diminui? Aumenta. E a respiração? Aumenta. Só que o que diminui? A líquida, biomassa constante. Só uma pergunta, quem é mais estável, 1 ou 6? 6, microclima. E só uma pergunta, como morre a espécie 2? Fatores externos. Credo, vai morrer. Gente, todo mundo vai morrer. Quem vive 100 anos vai morrer de uma coisa, quem tem 10 vai morrer de outra. Vocês estão entendendo? Fatores externos. E 6? Resistência do meio. Competição, parasitismo. Ciclo de vida. O 2 tem ciclo de vida longo ou curto? Curto. 6 meses morreu, já deixou 1 milhão de filhos. Desculpe, eu pulei. Figura 1, 2, 6, sucessão, área natural inicialmente degradada pelo homem. Cite o tipo de sucessão ecológica. Sucessão ecológica secundária. Solo formado. Qual o número da figura indica a comunidade clímax? O clímax é representado pelo número 6. Por que a espécie heliófita? Só uma pergunta. Qual a definição de heliófita? Não fala planta de sol. Fala alto ponto de compensação fótico. Ou adaptação C4. A heliófita tem adaptação C4. Tá bom? Vamos só tentar. Gente, mas posso falar? Eu não quero ser chato, mas olha se eu mereço um quadro desse. Eu mereço. Olha aqui pra mim. Vou usar. Obrigada, Dudinha. Respiração. Umbrófita, heliófita. Não escreve que ela tem alta fotossíntese. Porque com pouca luz, quem é melhor? Umbrófita. O ponto de compensação da umbrófita é X. O ponto de compensação da heliófita é o quê? Y. Fala que ela tem um alto ponto de compensação fótico. E olha essa adaptação. Muita luz, ela mantém a fotossíntese. Como? Aqui, com muita luz, o estômago tá o quê? Fechado. Como ela consegue manter essa fotossíntese alta? Olha como é heliófita. Olha como é heliófita. Aqui eu tenho, palissádico. Aqui eu tenho bainha. Ou mesófilo e bainha. Isso cai na UEMS, cai na UFMS. No mesófilo, o que ela faz? Ela faz fase clara, pega a água, quebra e libera quem? O2, forma o ATP e forma o NADPH, e ela faz o ciclo C4. Ciclo C4 é aquela que pega o CO2 e armazena. Na bainha, ela pega o CO2 e as coisas da fase clara e faz ciclo C3. Então, você está vendo aqui? Aqui é a quantidade de luz. Está super quente, já acabou a água. Como que o estômago está aqui? Fechado. E como está a fotossíntese? Torando. Porque ela tem o seu próprio reservatório. Me fiz entender? Só uma pergunta, ela faz fotossíntese de dia ou de noite? Tudo durante o dia. Porque se fosse a planta can, se fosse um cacto, se fosse uma suculenta, ela faria o C4 à noite. Então, qual é a definição de heliófita? Alto ponto de compensação fótica e adaptação C4. Agora, olha aqui para mim. Quando você escreve adaptação C4, você tem que falar para mim se ela tem diferença estacional ou anatômica. Anatômica. Então, você põe para mim. Anatomia. Como chama essa anatomia? Crans. Chama anatomia crans. Que é o mesófilo e a bainha. Isso cai? Cai. A UFMS ela é mais conteudista que a UEMS. A UEMS ainda é o filho mais novo.
A UFMS é o filho mais velho. Você pode passar na UEMS. Qual o problema? Mas só quero a UFMS, é bobo. Claro que não, vocês estão entendendo? Para com isso mimimi. Mas a UFMS é o filho mais velho. Milena, gente, alguma vez eu menti para você? A UFMS é o filho mais velho. É outro vestibular, já pediu foto o quê? Respiração, tem mais pesquisa, é uma universidade mais velha e mais forte, sim. Então não quero a UEMS, só se você for bobo, né? Porque são 6 anos, né? 12 parcelas de boleto zero, você tem demência, né? Claro que você quer a UEMS, você quer qualquer uma. Depois você faz uma residência, pode ser? Que vocês vão prestar o UEMS, né? Todo mundo, né? Se você passar, você não vai dizer não, né? Te mato. Então vamos. Mas isso aqui nunca caiu na UEMS, mas já caiu na UFMS, porque a UFMS é o filho mais velho. Por que as espécies de plantas heliófitas de pequeno porte, grama, podem ser substituídas ao longo da sucessão ecológica? Olha aqui para mim. Ao longo da sucessão ecológica, cria-se um ambiente o quê? Escuro, sombra, menor incidência de luz, microclima. O que propicia a sobrevivência de plantas com baixo ponto de compensação fótica. Não entende? Olha esse gráfico, então você não sabe o que é heliófita. Ela está exposta a essa quantidade de luz. Você pode olhar para a professora? Ela está exposta à quantidade de luz K. Ela vai ser exposta à quantidade de luz X. Ela vai sobreviver? Não, porque nessa condição o ponto de compensação dela ainda nem foi o quê? Atingido. Vocês entenderam? Então, que palavras-chave tem que ter? Tem que ter que ao longo da sucessão muda-se as condições. Você pode usar mudança de microclima, você pode colocar surgimento de sombra, você pode colocar diminuição da incidência do quê? De luz. Mas tem que ter essas características. Uma delas tá dizendo tudo a mesma coisa. E aí você tem que colocar. Posso? Que seleciona plantas o quê? De baixo ponto de compensação fótico. Ou você pode colocar umbrófitas. Gente, o meio muda, o adaptado muda. O meio muda, o adaptado muda. O meio muda, o adaptado muda. Olha aqui para mim. Não é política, não é política, não é. Não existe você pegar 3 notas passadas. Não existe. O meio muda, o adaptado muda. As provas são iguais ou diferentes? Diferentes. Vocês estão entendendo? Às vezes o cara foi bem naquela, não iria bem nessa. Ela não pode, você não pode avaliar um aluno com 3 notas o quê? Diferentes, porque não há isonomia. Você não pode comparar uma heliófita com uma umbrófita em situações o quê? Diferentes. Tudo bem? Você poderia colocar que a heliófita, nessas condições, não atinge o ponto de compensação fótico. Não é adaptada, é eliminada. Você pode escrever como você quiser, mas tem que ter essa ideia. Justifique a sua resposta. Ai, ele fala! Uau! Eu vou te falar, ele te deu uma migué aqui, hein? Ele precisava falar, justifique de acordo com o ponto de compensação fótico? Não, foi mamãe aqui, hein? Não foi papai, foi mamãe. Foi mamãe. Foi mamãe essa daqui, hein? Foi mamãe. Eu falo pra Mariana e pra Isabela, não, filha, vai estudar. O Leandro fala, tira o lixo. Não, eu falo pro Leandro assim, amor, tira o lixo. Ele fala, Mariana, Isabela, tira o lixo. Assim, eu mando nele, ele manda nelas, entendeu? É assim mesmo? Gente, meu marido, tipo, ele tem preguiça. Eu não quero falar isso, você tá entendendo? Meu pai na academia puxa tudo pra pedalar, agora fala, estende a roupa, Mariana, vai estender aquela roupa. E o pior, ele compra elas. Ele compra elas, solta a grana mesmo. Vai lá, filha, te dou 10, compra elas. Você tem noção? Não devia ter gravado isso, mas vamos embora. Arrepiei. Veja uma transcrição, veja um splice, veja um poro. Vocês estão vendo isso? Sim. Como eu te disse, você não precisa fazer paulista, mas é paulista. Cite uma base nitrogenada presente apenas nas moléculas de RNA. Uracila. Eu não sei se você colocou, mas ela é pirimídica. Não precisava ter colocado, mas é uma base... porque quais são as púricas?
quero te dizer o seguinte, DNA e RNA têm correspondência dipúrica. Quais são as púricas? Adenina e guanina e tem divergência em pirimídicas, né? Mantém a citosina, varia a timina e a uracila. Meu cabelo tá muito armado, eu não finalizei ele. Não? Então tá. Nasci assim. Nada que uma hidratação da vela, né? Duzentão não faça, né? Uma mulher hidratada é uma outra mulher, né? Nossa. Não, mas faz tempo que eu não hidrato. Qual o número da... Agora as minhas filhas hidratam o cabelo. Compram máscaras. É uma beleza. Você tem que ver. Elas entram para tomar banho, elas passam o creme, põem a touca, sai, molha o quarto, molha o banheiro, molha o sofá, elas encostam, encharcam. Quer ficar vazando os cremes aqui assim, ó. No meu sofá, eu falo, o que é isso? Ai, mãe, a gente tá esperando o tempo da máscara. Depois te conto. Vida de adolescente. Aí, qual o número da seta que indica na figura o processo de transcrição? Com certeza é o 1. Simples e direta, ou você sabe ou você não sabe. Vocês entendem que, por exemplo, eu gosto dessas provas. Você acha que eu vou gostar de interpretação? Porque são dons o quê? Diferentes. São dons diferentes. Por que a molécula do RNA mensageiro imaturo apresenta um comprimento maior? Com certeza porque ela é composta de exons, porções ativas, e introns, porções inativas. Olha, eu gosto disso. Todo mundo gosta? Não. Perguntas diretas paralisam pessoas. Você entende? Algumas pessoas ficam paralisadas com a pergunta direta. Exons, porções ativas, introns, porções inativas. Porque a partir de uma... Não acredito que ele pediu isso. Porque a partir de uma mesma molécula de RNA mensageiro imaturo, pode-se ocorrer assim de proteínas diferentes. O splicing, ele é o quê? Alternativo. Então a gente vai escrever, porque o splicing, ele é alternativo. Logo, ai, tô arrepiada. Logo, mesmo sendo diferentes, sofrem edições que trarão a mesma informação primária. Então, aqui está exon, intron, exon, sei lá, U, A, C, G. Aqui está exon, intron, exon, U, A, C, G. Vocês lembram disso? Às vezes eu tiro aqui o A, às vezes eu tiro aqui o U, às vezes eu ponho o G para cá. Vocês lembram que duas pessoas... olha aqui para mim, ó. A mesma queratina, a mesma melanina idêntica, não necessariamente indica o mesmo quê? Gene. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Os genes podem ser diferentes e a gente pode ver o quê? Splicings, que são alternativos. Então, por exemplo, onde a gente descobriu isso? Eu te contei onde a gente descobriu isso. Na mãe. A mãe é loira. A mãe calça 35. É uma coisa surpreendente. Ela tem um tipo de proteína, proteína X. Ela passa pelo processo gestacional, você vai olhar para a célula, ela não tem mais a proteína X, ela tem a proteína o quê? Y. Você fala, não é possível. A gente achava que era mutação. A gente achava que o processo gestacional era mutagênico. Eu contei isso para vocês? Mas o cabelo muda a textura, ela muda a cor da pele, ela muda a quantidade de GH, ela parece pinta, porque ela muda o splicing. O splicing é alternativo. Que loucura, loucura. Não é? Yeah! Próxima. A próxima eu vou amar. Cisticercose, doença tropical negligenciada. Ó, negligenciada, não sei mais o que eu faço. Negligenciada indica que nós precisamos de rei, eu não sei. Infelizmente, deixa eu falar para vocês. O brasileiro é sofrido. Sofrido. A gente é vítima do sistema. Por que você fica falando isso? Eu fico falando isso porque... Tem um monte de médico de direita que não quer atender paciente de esquerda. Tem um monte de médico de esquerda que não quer atender paciente de direita. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No final, eles são tudo ricos e nós somos vítimas do sistema. Entenderam? Todos vítimas do sistema. O brasileiro não é assim. O brasileiro está assim. Doenças negligenciadas. Então, aquilo que eu sempre te falo, doenças negligenciadas, a reeleição é um câncer. A gente não pode votar 2 vezes na mesma pessoa, tem que trocar, vocês estão entendendo? Em biologia, né, o HB ele tenta me provar o oposto, que a pessoa tem que ter mais tempo para dar o quê? Continuidade, né? Cada área tem sua visão.
Mas ainda temos doenças negligenciadas. A cisticercose é uma. Essa parasitose pode levar à formação de cisticerco. Antes de qualquer coisa, quem tem tênia? O homem e o cachorro. Como alguém pega tênia? Comendo. Mas o quê? A carne, o ovo com o cisticerco do HI. O que acontece com uma pessoa que tem tênia? Ela solta fezes com ovos e proglótides e ela tem cura. Ela tem cura. Por isso que é negligenciada. Vai passar, ela vai pegar várias vezes a mesma coisa. Várias vezes. Você vai dar o vermífugos 3 vezes no ano. Agora olha aqui para mim. Se o homem tem a tênia solium, a carne é do porco. Se o homem tem a tênia saginata, a carne é do boi. O cachorro tem uma tênia que chama equinococos e a carne é do carneiro. Foi? Mudei a pergunta. Quem tem cisticerco? Porco, boi, homem, carneiro. Como alguém tem cisticerco? Comeu. Mas comeu o quê? As fezes com os ovos. Eu não sei onde. Você nunca vai descobrir onde. Às vezes é no cocô do amigo, às vezes é no objeto, às vezes é na salada do melhor restaurante, do restaurante mais chique que tem. Você não acha o vínculo. Você nunca tem o vínculo. O açougue, você tá entendendo? Não tem. Você comeu cocô. Então vai. Se o porco, quem tem cisticercose? Porco, boi, homem e carneiro comeu ovo, fezes. Se o porco tiver, ele comeu o cocô de quem? Do homem, que tinha qual tênia? Sólio. Se o boi tiver, ele comeu o cocô de quem? Do homem, que tinha qual tênia? Saginata. Se o homem tiver, ele comeu o cocô do homem, que tinha qual tênia? Sólio. Às vezes dele, às vezes de um amigo, você não acha, você não consegue ter vínculo. E se o carneiro tiver, volta para o homem. Ele pode ter comido o cocô do homem, que tem a tênia solium, ou o cocô do cachorro, que tem o equinococos. Se o carneiro tiver, ele comeu o cocô de quem? Do cachorro. Combinado? O cisticerco, quando vem do cocô do cachorro, ele tem água e ele chama cisto hidático. Quem tem cisticercose tem cura? Não. Vamos à pergunta. A que filo pertence o verme? Bom, reino animal, filo, Plateuminta. Letra maiúscula, hein? Cite o sistema, cite o tipo de simetria da forma adulta desse verme. Bilateral. A gente fez uma análise de esqueleto agora no ABC. Vamos fazer uma análise de simetria? Quem não tem simetria? Porífero. Cara da UEMS isso. Simples, direto, você marca. Quem não tem simetria? Porífero. Isso é uma prova que ele é o quê? Parazoa. Ele não tem órgão, ele não tem tecido, ele não tem blástula, então ele não tem padrão de crescimento. Ele brota. Ele é meio uma slime, meio um monstro. Ele não tem tecido. Nem testículo e ovário ele tem. Quem tem simetria radial? Porífero e quinidário. Padrão de quem não tem cabeça. Tem órgão, tem tecido, mas não tem cabeça. Então, se não tem cabeça, não tem sistema nervoso ganglionar. Onde surge a simetria bilateral? Plateuminto, junto com a cabeça. Simetria bilateral é sinônimo de cabeça, cérebro, boa exploração do ambiente. Quem tem simetria pentarradial secundária? Equinodermo. É a maior prova de evolução inversa. Ela tem duas simetrias, uma na larva e no adulto, por isso que o sistema nervoso dele se chama anelar. Como é o sistema nervoso do porífero que não tem simetria? Radial. Não, ausente. Porífero que não tem simetria. Gente, simetria tá andando com o sistema nervoso. Se o cara não tem simetria, como é o sistema nervoso dele? Ausente. Sério, te garanto, não tem nem ocelo. Simetria radial. Ou não tem, mas tem primórdios, ou ele é difuso. Simetria bilateral, sistema nervoso ganglionar. Foi? Agora, simetria pentarradial secundária. Como é o nervoso? Anelar. Sistema nervoso anelar indica que tinha cabeça e perde a cabeça. Vocês estão comigo, gente? Muito orgulho de vocês. Como essa parasitose é transmitida, pulei. Há um equívoco conceitual, vou ler porque eu não li. Essa parasitose pode levar à forma de cisticercose.
no cérebro, causando a neurocisticercose, é verdade. Falei que minha tia tem? Responsável por sistemas neurológicos como convulsão, dores de cabeça, minha tia tem. Como é que ela pegou? Cocô de alguém que tinha tênia sólio. Como é que vai saber 10 irmãos no sítio? Irmão do meu pai tem toxoplasmose no olho, tem perda, só enxerga 15% de um olho. Minha tia tem neurocisticercose, tudo doenças o quê? Negligenciadas. Falta de saneamento básico. E assim, não muda. Eu falo pra vocês que eu vou no sítio, eles param e bebem água da bica. Eu falo isso, né? Mania, acho que é cachorro. Pra que mania que tem de agachar e lamber a água da poça? Já falei isso pra vocês? A gente tem que parar com esses hábitos. Não repita esses hábitos. Há também um risco muito raro de os neurocisticercos alojarem-se na medula espinhal. Só que é real, tem gente que tem paralisia. Essa parasitose é adquirida por meio da ingestão dos... é isso aqui. Comeu cisticerco? Não, comeu o quê? Ovo das fezes de um homem que tinha tênia sólio. O cara, se ele comeu cisticerco na carne, ele vai ter o quê? Teníase, tá bom? Então, vamos lá. É um equívoco. Como essa parasitose é transmitida? Simples e direto. Cisticercose é adquirido ingerindo fezes humanas HD com ovos da tênia sólio. Eu amo para fazer essa prova. Amo fazer prova aberta. Você tá vendo? Não tem que interpretar. Ele tá perguntando como eu pego. Nossa, uau! Quem gosta? A gente gosta, né? Existem relatos médicos de pessoas com cisticercose intramedular que perdem o reflexo patelar. É isso que você está vendo. Ele pegou uma doença negligenciada e fez o reflexo patelar simples. Como essa interrupção nervosa impede o reflexo patelar? Vamos lá? O que tem que estar escrito na resposta? O reflexo patelar é uma resposta simples gerada pela medula espinhal. Tem que ter isso. Reflexo patelar é gerado pela medula espinhal. Posso? Não é obrigado, mas você pode descrever que recebe o estímulo pelo neurônio sensitivo e gera a resposta pelo neurônio motor. Foi? Aí você conclui. O cisticerco pode se alojar na medula, lesando a conexão dos neurônios. A medula, ela faz a conexão. Você lembra? Onde eu sinto a dor? No cérebro. Quem ama? O cérebro. O real é o cérebro. O sensitivo traz, o motor leva. E é o central que faz as conexões. Vocês estão comigo, gente? Gente, que questão bonita. Bezão verde. Bezinho preto. Suponha que a ilha... Genética de populações, galera. Paulista é paulista. Genética... Você viu lá, é linkage. Aqui, genética de população, é nem aqueles besouros lá. Mandava no cu aqueles besouros lá. Manchado, 4 pontos, um traço. Uai, é ou não é? É que nós acertamos. Eu consegui fazer. Mas que podia ser uma melhorzinha? Podia, não podia? 4 pontinhos, um tracinho. Aí manda 4 pontinhos com um tracinho. Pelo amor de Deus, aquilo lá é pra quem tem demência. Pelo amor de Deus, faz a questão. Que preguiça, parece uma preguiça de fazer questão. Ei! Preto é recessivo. O que ele me deu? Ele me deu o azinho, que é o Q ao quadrado, que é 0,16. Eu sei que a frequência do azinho, que é o Q, é 0,4. Bzinho, ele deu? Ele deu Bzinho. Não usa A, que ele vai tirar ponto. Bzinho. O que eu mostro para ele? Eu mostro que a frequência do Bzinho mais a frequência do Bzão tem que dar 1. Eu mostro que Q mais P tem que dar 1. Eu mostro que P é 1 menos 0,4. Eu mostro que P é 0,6. Cite a função do exoesqueleto dos besouros. Qual é a função do exoesqueleto dos besouros? Proteção. Proteção mecânica, proteção hídrica.
Qual é a desvantagem dele? Pesado, extremamente pesado, muito pesado. Proporcionalmente falando, 1 grama de exoesqueleto equivale a 10 do nosso. Ele é muito pesado. Tanto é que ele nunca seria viável para animais de grande o quê? Porte. Tudo bem? Qual é... Como que eu posso dizer? Como o inseto, mesmo tendo um exoesqueleto pesado, ainda consegue se locomover? Ele é articulado. Ele não é contínuo, ele é articulado, ele parece alavanca. Suponha que aleatoriamente uma fêmea homozigoto dominante cruzasse com um besouro preto. Ó, homozigoto dominante, azão, bezão, cruzasse com um besouro bezinho. O que nasceria? Heterozigoto. Qual seria o genótipo dos descendentes dessa fêmea? Bezinho. Que fácil também, né? Mas tem mais chance de você acertar do que aqueles 4 com pontinho. Sabia? Sabia que aquele besouro com os 4, aquele besouro com... Você tem que subentender que isso aqui é um heterozigoto. Vocês entenderam? Porque podia... Eu tô dizendo, gente, que quando a pessoa olha para você, olha nos seus olhos e pergunta, se você sabe, você responde. Se você não sabe, você não responde. Quando a pessoa se esquiva, não olha nos seus olhos, não pergunta o que quer, o papo não é reto, o cara às vezes sabe ele o quê? Erra. Te garanto isso. O papo é reto. Ridículo, como aquele, mas perguntou. Então você tem chance de acertar esse e errar aquele do besouro. Calcule a frequência do alelo bezinho nessa população. Bezinho, que é o quadrado de 0,16, bezinho 0,4, 40%. Calcule a frequência do besouro homozigoto dominante. O caráter? Não. Eu falei um palavrão. Ah, tá. Homozigoto dominante. Bezão é P ao quadrado, que é 0,6 vezes 0,6, que é 36%. Por exemplo, essa daqui, ele podia ter piorado. Ele podia ter perguntado quantos por cento da população são o quê? Bezão é o quê? Verde. Quantos por cento são o quê? Verde. E aí você tinha que pensar o seguinte: verde, eu tenho que considerar o bezão e o bezão bezinho. Você tá vendo? Ele podia ter piorado. Por exemplo, a Famema é mais fácil que a Unicamp, não é? Claro que é. Você já fez Unicamp? Você tá louco com a Unicamp? Unicamp isso aqui já tinha arrancado seu corpo, tomado seu sangue. É verdade ou não é? Mas porque é o filho mais velho, é o filho o quê? Mais novo. Famema, Famerp é filho mais novo, vocês estão entendendo? Unifesp jamais pediria bezão. Pediria bezão, são os filhos mais velhos. Aqui seria 0,6 vezes 0,6. Aqui seria 2, porque é heterozigoto 2PQ, 0,4 vezes 0,6. Não fala nada. 6 vezes 4, 20. 6 vezes 6, 36, 6 vezes 4, 24. É isso, né? Vezes 2, 48. E aqui, 36. 48 com 36. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai 1. 84%. É isso? Você faz com os dedos? Faço. Faço com os dedos. É o mesmo espírito, são dons diferentes, mas eu faço. E se você fizer de cabeça e errar? Errei isso aqui? Famema. Eu vivo para isso, eu dou aula para isso.